Vamos, meus queridos, eu disse que ia ser rápido, tá? Segundo tempo da nossa aula de educação tecnológica e midiática. Hoje a gente está conversando sobre o comércio virtual, ou conhecido popularmente como e-commerce, tá? Então tá na tela para vocês o tema da nossa aula de hoje, o e-commerce. Então, o que é o comércio e-commerce? Comércio virtual, por meio eletrônico. Atenção, é o comércio não presencial. Não basta passar o cartãozinho de crédito, que também ali é uma moeda eletrônica, tá? Mas tem que ser a longa distância. E, em geral, a gente vai fazer isso o quê? Utilizando a internet, tá? O e-commerce, ela tende a ter aqueles tipos de transação que a gente explicou para vocês, de empresa para consumidor ou de consumidor para consumidor, tá? Vamos conversar aqui hoje um pouquinho agora, né, sobre vantagens, sobre desvantagens, sobre desafios e atenções que a gente precisa ter sobre o comércio eletrônico, tá, como uma ferramenta tecnológica, tá, de trabalho. Então vamos nós, vantagens. Primeira vantagem que a gente tem no comércio online é que, em geral, os produtos, né, eles vão estar dispostos para a gente 24 horas por dia, tá? Então eu entro no site de compras e o produto está lá. Você, como futuro administrador, né, você vai colocar, né, os produtos da tua empresa online. E, gente, online é para o mundo, tá? O mundo inteiro vai ter acesso àquilo dali. Então, o primeiro cuidado que você precisa ter é informar muito bem. Ok, beleza, o mundo inteiro está vendo, mas eu tenho condição de levar esse meu produto para outro país, né? Talvez não. Então, a gente faz algumas restrições. Ó, eu vendo no território nacional, ou eu vendo apenas no território local, no meu estado, na minha região circunvizinha, tá? Então, é interessante que você informe isso. E é claro que o comerciante, né, a pessoa que está por trás dessa venda, ele não está acordado 24 horas por dia, né? Mas, eletronicamente, a tecnologia ela pode computar e fazer essa venda naturalmente, tá? Os bancos eles já têm funcionalidades para isso, para fazer as transações automaticamente. E aí, quando o colaborador, quando a empresa voltar a funcionar no seu horário comercial, por exemplo, às 8 horas da manhã, ela consegue, por exemplo, agora, 8 horas da manhã, a pessoa chega lá, né, o colaborador, o funcionário, né, ou o comerciante, ele vai abrir, opa, de meia-noite teve uma venda, certo? Uma venda de um livro, uma venda de não sei, de um celular, né? Então agora é a hora de ir ao estoque, né, separar esse material e preparar para o envio, tá? Então a grande ideia é essa, a gente pode comprar a qualquer hora do dia ou da noite, tá? O comércio eletrônico conta com várias vantagens competitivas. Primeiro, alcance maior. Você tem que entender que o que tu posta aqui, tu vai poder conseguir acessar em qualquer lugar do mundo, tá? A não ser que seja algum país que restringe o acesso, tá? Mas, em geral, você vai conseguir acessar em qualquer lugar do mundo. Da mesma forma, você, como cliente, pode comprar de qualquer lugar do mundo, tá? Agilidade na compra, tá? No que aspecto, professor? Eu não preciso esperar que o banco, uma pessoa lá dentro do banco, perceba que, opa, o Marcos Manuel entrou meia-noite. Deixa eu ver aqui se eu posso aceitar, se eu vou aceitar a compra do Marcos Manuel ou não. Não, tá? Então, automaticamente, o banco ele vai fazer o reconhecimento e vai aprovar eletronicamente, tá? A inteligência artificial vai conseguir levar isso. Aumento do lucro, afinal de contas, a gente está aumentando as nossas potencialidades de venda, tá? Redução de custos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a primeira coisa que a gente vai pensar é, eu não preciso de um espaço físico para vender, mas a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, e possibilidade de criação de um ambiente de interação e trocas. Como eu falei para vocês, tá? A grande ideia legal de uma venda é que essa loja ela vai estar aberta 24 horas por dia, 7 dias da semana. Essa imagem ilustra um pouquinho, tá? Então, o que a gente tem aí nessa imagem? Um celular, tá? Como se fosse um shopping center, né? Uma loja, um centro de compras, onde as pessoas estão indo comprar, né? Como se fosse numa loja mesmo, física, mas não é física, né? É virtual, você tem que comprar online. E se vocês prestarem mais atenção ainda, vocês vão ver que a sombra que está embaixo não é uma sombra. É o quê? É o mapa mundi,
tá? Então você vai ver, ó, pessoas no mundo inteiro subindo nesse mesmo lugar. O que é esse comércio online? Que shopping center é esse? É a internet, tá? Então é dessa forma como vai funcionar. Beleza? Bom dia, professor Marcos Ricardo. Não, Marcos Ricardo é o aluno, tá? Estamos assistindo a aula com o professor mediador. Valeu, Marcos Ricardo. Tá tudo bom contigo, meu querido? Vamos nós, bora participar do nosso chat, né? Só para dizer que tá assistindo a aula não, tá? Comenta aqui para mim se vocês, como alunos, já se interessaram por comprar online, se vocês já fizeram alguma compra online, se as compras que vocês já fizeram, por exemplo, se eu fiz uma compra um dia e veio lá do sul do país, né? Eu percebia lá vendo a transação comercial, veio lá do sul do país, ou não. A compra online que você fez foi da tua própria cidade. Não, professor, eu comprei ali de uma lanchonete e aí pediu para fazer entrega a delivery. A gente também pode fazer isso. Tudo isso é incluído no que a gente fala do e-commerce. Comenta para mim aqui que eu quero saber das experiências que vocês tiveram com a venda online. Ou não, professor, não confio não, fico desconfiado. Botar meus dados bancários, sim, tem muita gente que tem medo e a gente precisa se preocupar com isso, e é fato. A gente não pode confiar em todos os sites, tá, gente? Essa é uma das ideias de falar, de conversar um pouquinho sobre esse tema do e-commerce, tá? É entender os riscos também que podem acontecer, tá bom? Vamos nós. Segundo Salomon, tá? Ele comenta que, de uma maneira geral, os consumidores valorizam alguns aspectos em um site, tá? Primeiro aspecto, a possibilidade de clicar em um item, tá? Para abrir outra janela, para buscar mais detalhes daquele produto. A gente precisa lembrar, gente, que poderia ser uma desvantagem a compra online, o quê? A falta de visualização do material, tá? Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, tá? Que é um livro chamado O Segredo, O Jeito Disney de vender, tá? O jeito Disney de empreender. Acho que é isso. Gente, ele vai falar, tem um aspecto muito importante desse livro, que ele vai falar assim sobre vender utilizando os 5 sentidos. Como assim, professor, vender utilizando os 5 sentidos? Tá? O jeito, a gente, né, essa empresa, né, a Disney, né, a gente lembra logo dos filmes, tá? Mas a principal forma de lucro dessa empresa não é os filmes, são os parques de diversão, tá? O jeito Disney de... Isso, obrigado, Yara. O jeito Disney de encantar os clientes. É um livro muito bom de leitura. Quem criou é o próprio grupo Disney, tá? Então eles estão tão tranquilos para vender que não é segredo, tá? Eles divulgam, ó. Inclusive, tem visitas de parque, né, para empreendedor. Então, os empreendedores podem entrar nos bastidores, tá, do parque para aprender como é que eles vendem, como é que eles fazem. Então, eles confiam tanto na proposta de venda deles que eles fazem isso. E uma das coisas interessantes que ele traz no livro pra gente é o seguinte: é que eles pensam no vender utilizando 5 sentidos. O 5 é para aumentar a experiência do cliente, tá? E aí eu tenho que pensar, pelo menos naqueles 5 sentidos básicos que a gente tem, tá? Como, por exemplo, visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, tudo que eu puder levar de experiência para o meu cliente vai experimentar mais. Então, pensar, por exemplo, na embalagem, pensar, por exemplo, nos cheiros que aquele produto vai ter, nos sabores que aquilo dali vai ter, nas texturas. Cada um dos detalhes conta e importa. Agora, é claro, né? No computador fica meio difícil a gente sentir cheiro, né? Até hoje a gente não tem, né, esse mecanismo de sentir o cheiro à distância. Tá, tudo bem. Pode ser resolvido através da embalagem, na hora que o produto chegar nas mãos do cliente. Mas até a hora de chegar os produtos nas mãos dos clientes, a gente precisa investir aonde? Nos outros sentidos que a gente tem, né? Especialmente na audição e na visão. Então, quanto mais informação a gente poder tiver, com cores, tamanho, preço, tá? Então,
dar o máximo de informação possível para aquele cliente ter um pouco de confiabilidade com o teu site, certo? Então, se o teu próprio site pode oferecer isso, pode oferecer o quê? O máximo de fotos possíveis. Não só fotos 100% virtuais, mas fotos, por exemplo, mais personalizadas, tá? Segurando com a mão, com outro objeto, para poder o cliente ter uma noção de tamanho. Ah, bota uma moedinha de R$ 1 do lado, para você ter noção do tamanho, de proporção, tá? De profundidade, de peso, tá? Para o cliente poder conhecer cada vez mais o teu aspecto. Uma vantagem do site é porque se o teu site não oferece vender online, é porque se o teu cliente não pode abrir aqui, eu posso abrir outros sites que me informem também isso. E ó, manter janelas abertas ou abas de navegador aberto vários, tá? E poder comparar um com o outro, não precisar ir bater de porta em porta para fazer pesquisa de mercado. Eu faço aquela pesquisa de mercado aonde? Na minha cadeirinha, tá? Sentado no meu sofá, sentado na minha cadeirinha na frente do meu computador ou do meu celular, tá? Outra vantagem, outro interesse, outro valor que os clientes têm ao comércio online é a possibilidade de clicar em um item adicionado ao carrinho sem sair da página em que está e continuar as suas compras, por exemplo, tá? Muitos sites utilizam essa ferramenta. Como eu disse para vocês, sentir a mercadoria, tá? Vai ficar limitado, né? A gente não vai conseguir utilizar todos os sentidos, mas a gente pode o quê? Intensificar as medidas que a gente tem. Quais são as medidas? Imagem e som, tá? E olha essa palavrinha aqui bonitinha pra gente, nítida. Opa, nítida. Por que eu tô chamando atenção? Porque tem muita gente que vende online e não se preocupa com esses detalhes, tá? Essa questão que é importante, tá? Para a venda online, tá? Qualidade nas imagens que vocês utilizam. Eu recomendo, inclusive, que vocês façam as próprias imagens, mesmo se você estiver fazendo uma venda de um outro produto que já tem imagens online. Se você conseguir separar, criar suas próprias fotos, dar mais personalidade para aquilo dali, certo? Para aquele produto, certo? Dá até um pouquinho mais de visão, né? De credibilidade. Obrigado, Yara. De credibilidade para você. Opa, essas fotos aqui são um pouquinho diferentes. E lembra, né? Tenta te colocar como cliente, tá? Então, qual a dificuldade que um cliente tem ao comprar esse produto de forma digital ou online? E aí, meu povo, cadê os meus alunos? Não me falaram, não tiveram experiência nenhuma vendendo online? Conta pra mim que história é essa. Vendendo não, mas comprando online. Eu quero a experiência de vocês como cliente também. Coloca pra mim aqui no chat, bora conversar. Tô conversando aqui sozinho. Vocês estão me deixando sozinho. É isso mesmo, Marcos Ricardo. É isso mesmo, Marcos Manuel. Cadê o pessoal de Assunção do Piauí? Certo? Maria Lima também. Não, Fátima, nossa. Mas quem é a Maria Lima que eu não tô sabendo? É o pessoal da Seduc, certo. Beleza, vamos nós. Possibilidade de fornecer todos os dados relacionados com a compra de uma única página, tá? Em vez de várias páginas, tá? Para poder ficar comprando aquele produto. Lembra lá que eu disse para vocês que você pode fazer a compra utilizando a inteligência do próprio site. Às vezes é uma facilidade, mas pode ser um risco, tá? Você salva o seu número do cartão de crédito dentro de uma conta tua, tá? E você consegue fazer essas compras de forma virtual, certo? Num clique no teu computador, aí depois tu faz no teu celular, e depois tu faz no teu tablet, sem precisar ficar digitando de novo. É uma facilidade, tá? De fato. Ah, agora cadê o cartão de crédito? Tá lá, deixa eu pegar lá de novo. Facilita. Porém, é um risco, tá? Porque se o celular for furtado, a informação bancária vai junto, tá? Aqui no Brasil a gente está tendo muito problema com isso, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros, tá? Tá muito furto de celular e nesses furtos o principal interesse é pegar esses dados bancários para fazer transações online, ok? E a possibilidade de misturar, tá?
e comparar as imagens de produtos em páginas diferentes. E aí é o diferencial dentro do mercado, tá? Então, quando eu disse para vocês, ó, interessante que você faça fotos próprias daquele produto, é se destacar, né? Ser um pouco diferente ali naquela experiência, e trazer uma experiência diferente para o teu cliente, tá? Mesmo você já vendendo um produto que pode ser vendido por outras pessoas. O Marcos Ricardo está trazendo a experiência dele. Ó, comprando online, já tive diversas experiências, das piores e das melhores. Mas a maioria foi boa. Acontece problemas, né, Marcos? Né? A gente tem problemas, por exemplo, de extravio de produto, infelizmente. Às vezes não é o problema do próprio vendedor, né? É de uma outra empresa, uma terceira empresa aí envolvida, que é a distribuidora. Acontece essas falhas, tá? Tem que ser resolvido. Existem leis, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a questão da legalidade dessa venda, tá? Normalmente esse processo legal, ela tem algumas restrições, tá? Para permitir a garantia, tá? Preservar a segurança do consumidor, tá? Infelizmente a gente tem outras falhas, por isso estou falando para vocês, a gente não pode confiar em todo o site, tá? Tem muito site aí que é malicioso e que não é exatamente uma empresa, não é empresa, nem posso dizer que isso é uma empresa, tá? São golpistas mesmo que utilizam justamente o que? A confiança que os consumidores têm nos sites, e vou fazer a compra, aí bota um produto mais barato, coloca algumas imagens ali que todo mundo usa. Por isso eu tô falando para vocês. Tentem buscar a personalização do site de vocês, tá? Tenta ser diferente um pouquinho para mostrar a seriedade do teu trabalho. Porque se você faz o que está todo mundo fazendo, você só vai seguindo o barco. Aí, junto, você vai estar no meio dos... Tem copista também que vai fazer isso. Então, tem pessoa que compra e aí depois a compra, de fato, não é feita. Só é debitado o dinheiro da gente, mas, infelizmente, o produto nunca vai chegar, né? É uma outra ideia, tá? E, normalmente, para isso, não tem muita solução, não, tá? Fica como dinheiro perdido mesmo, tá? Então, bora nós. Como é que a gente pode vender no nosso site, né? Então, mais do que aí tipo de transação, a gente tem lugares diferentes que a gente pode estar vendendo, tá? Nós temos os portais, tá? Que são sites um pouquinho maiores, tá? No qual eles têm seções ali dentro, tá bom? E como a gente tem várias seções ali dentro, cada uma dessas seções, elas vão ter espaços abertos à publicidade. E é dessa forma como os portais acabam lucrando, tá? Então, basicamente, eu posso, né, como empresa, né, se eu não sou exatamente um portal, eu posso ir atrás de um portal, tá? Buscar espaços para a divulgação do meu produto, tá? Bom, é um caminho. Outro caminho que a gente pode seguir é um caminho de investimento. Investimento para quê? Para que outras pessoas possam conhecer o meu produto. Então, os portais normalmente são muito acessados e se a propaganda do meu produto chega lá, é interessante. É quase como se fosse o quê? Como se fosse um outdoor virtual, tá? Mais ou menos por aí, tá? Então, a grande ideia do portal é que o meu material, que o meu produto, que a minha loja seja conhecida, ok? Custa, né, valores, tá? Nem todo mundo vai ter recursos para isso. A loja virtual também vai depender de recursos. Como assim, professor? Basicamente é um site, tá? Não é um portal, não é muito longo, muito grande, mas é um site da tua loja, tá? Para tu vender os teus produtos dentro desse site, tá? Vai te exigir algumas coisas. Primeira coisa, conhecimento de informática o suficiente para elaborar um site, tá? Hoje em dia, a gente tem facilitadores, tá? Então, a gente vai ter alguns sites aí que conseguem elaborar um site sem você precisar utilizar linguagem HTML, tá? Então, você consegue fazer ali na intuição, né? Da forma como vai ficar mais bonitinho. Eles têm pré-modelos pré-prontos, então facilita esse processo. Desvantagem, né? O risco que você precisa ter. Aquele site ele precisa ser seguro para você e para o cliente, tá? Como assim, professor? Você vai receber dados bancários do teu cliente, então você vai ter que guardar
sigilosamente aquela informação e garantir que não vai vir nenhum hacker e furtar aquelas compras, por exemplo, tá? Se você acaba, e o que acontece muito é o seguinte, é de alguns sites colocarem essa parte de fato da venda para servidores, tá? Então tem um site bonitinho, mas a venda em si é de servidores. A comunicação precisa ser muito bem estabelecida, tá? O que acontece? Que é um erro que é comum que acontece. As empresas, elas têm um site virtual, mas esquece que tem um site virtual, não presta muita atenção nessa ideia do servidor, recebe o e-mail, por exemplo, fiz a compra, né, como eu disse para vocês. A compra é online, 24 horas por dia, a compra foi feita, certo? E aí chegou no e-mail, mas aí o que faltou? Falhou a administração. Tá? Então a pessoa, né, os administradores, o comerciante focou apenas na venda presencial e esqueceu do online. A compra estava lá feita. E aí, cadê o cliente? O cliente vai cobrar, tá? E aí você vai ter que dar um jeito de entregar aquele produto, tá? Então acontece. Então se eu vou abrir um site que essa compra vai ser feita online, eu preciso entender que eu tenho que dar muita atenção para isso, tá? Que as compras vão chegar e que eu preciso que atender e dar resposta para isso também. Às vezes, dependendo da tua demanda, tá? Tem um pouco cliente online, não compensa contratar uma pessoa exclusiva para isso. Mas você pode ser uma pessoa mais organizada, separar turnos para isso, turnos para poder vender online. Opa, vou separar agora 2 horas no meu dia para focar toda a minha atenção aonde? Nas vendas online, para poder atender os meus clientes por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, tá? É um erro que acaba sendo comum. Custa também, porque eu tenho que hospedar o meu site, tem um custo. Tende a não ser muito alto, tá? Mas é um custo, tá? Dependendo de como é que você vai desenvolver teu site, principalmente se vai ser vendido, se for operado vendas dentro do site, o custo tem de ser maior, tá bom? Mas tem um custo para isso. Então, muita gente não vai ter esse recurso financeiro, tá? Nem essa disposição, nem essa questão temporal. E aí, qual é a grande ideia? Muitas pessoas vão para cá, para as corretoras de transações. Tá? O que são essas corretoras de transações? São sites especializados em venda, tá? Aí você pode pensar, Mercado Livre, OLX e por aí vai indo, tá? Então são sites especializados em venda. É o Mercado Livre que está vendendo? É a OLX que está vendendo? Não. Quem é? É a empresa ou o cliente, pode ser um consumidor. Lembra lá que eu falei que a transação pode ser consumidor para consumidor? Então eu posso entrar nesse site e falar, vou vender o meu celular que já está velho, vou vender o meu carro que já está velho, tá? Com os meus propósitos, tá? Já é usado, tá? Então, eu não estou vendendo um celular novo, eu estou vendendo um produto que é usado, tá? Tem a categoria, inclusive, para esses sites de corretoras de transação nesse aspecto. Então, são sites que são relativamente seguros, tá? Quem vai reter informação de contas bancárias, dados bancários, são as corretoras e elas facilitam o processo de transação. Dependendo do site de corretora de transação, ela vai reconhecer, por exemplo, quantidade de vendas que você pode fazer. E aí é um caminho de segurança que você pode seguir, tá? Então, vou ver lá, vamos supor que o Marcos Manuel queira vender ou quer comprar um produto, aí ele vai atrás da Maria Lima, tá? Tô trazendo o nome de vocês porque é os nomes que eu estou vendo aqui, queridos, online, tá? E aí a Maria Lima tá lá como empresa, tá? Vamos fingir que ela é uma empresa, tá? E ela tá vendendo lá no Mercado Livre. Ela vende daí 10 produtos por semana, certo? E todos os produtos que ela vende, né? Não é uma grande venda, mas é um certo volume, tá? Mas lembrando que essas empresas normalmente não só vão vender online no Mercado Livre, tem muita gente que vende. A mesma empresa vai estar no Mercado Livre, vai estar na OLX, vai estar no Submarino, vai ter várias corretoras e ainda vai ter o próprio site e ainda vai ter o presencial. Tá? Então, olha só, essa dinâmica de estar em vários lugares é um desafio para o vendedor, mas com cuidado e organização isso funciona. Tá? Então, pode ser que 10 vendas por semana seja baixo, mas se você parar para pensar em todos os lugares que ela está, ela pode vender
bem mais do que isso, tá? Mas o meu site, né, o corretora de informação, vai poder dizer, olha, ela teve 10 vendas por semana, tá? No volume total, ela acabou vendendo mais de 200, 300 produtos aqui no nosso site, e a avaliação dela é 93% de avaliação positiva. Oxi, é uma avaliação boa, né? Interessante, dá para confiar em um pouquinho nesse produto, tá? Tem vendedores que vão vender muito mais, tem vendedores que vão vender muito menos. Claro que vai depender muito da questão de nicho, de mercado, de valor de produto e assim por diante, certo? Cuidado, se eu vou atrás de uma corretora de transação, tá? É que essa venda seja feita aonde? Dentro da corretora de transação, tá? Então, tenta ficar muito ligado. Vai ter muita gente que entra dentro das corretoras de transação, coloca ali o WhatsApp, não, entre em contato comigo, eu vou botar um desconto, porque assim, a corretora ela vai lucrar em cima disso também, tá? O vendedor ele vai ter que pagar ali uma porcentagem daquele produto para a corretora de transação. Afinal de contas, ela que fez o processo da venda, né? Mas aí tem muita gente que vai falar o seguinte, não, eu vou dar um desconto para você fazer a compra por fora da corretora, tá? Muito cuidado, tá? Tem gente que faz isso com boas intenções, mas tem gente que vai fazer isso com má intenção também, tá? Então acaba sendo um risco para o consumidor final também. E professor, e a corretora de formação, professor? Basicamente a corretora de formação ela traz informação, ela não vai fazer a venda, tá? Mas é um caminho também para você conhecer mais os seus produtos, você poder comparar dentro de um site só os produtos existentes, tá? Então, normalmente elas trazem muita informação técnica daquele produto e às vezes eu consigo encontrar sites, tá? Lojas virtuais ou até corretoras de transação com melhores ofertas de produto. Ela não vai fazer a venda necessariamente. É um campo de divulgação, é um bom campo para divulgar também os produtos. Bom, divulgação de produto entra num problema, tá? Que tende a ser comum cada dia mais, é o showrooming ou webrooming, tá? Que é isso, tá? O showrooming, tá? Como esse nome já existe, showroom, e já existe esse termo, tá? Bom dia, Rafael. Se você já foi a alguma loja, tá? Dependendo da loja, eles vão ter um local que eles chamam de showroom. Showroom. Imagina que você vai numa loja que vai vender eletrodomésticos, né? Ou até mesmo celulares. Então vai ter o showroom desses produtos. Oi? Como assim? Você vai chegar lá e você vai visualizar o produto. Você vai poder pegar no produto, você vai poder abrir o produto, certo? Ah, eu quero comprar uma geladeira. Você chega lá, você olha para a geladeira, você vê o tamanho dela, acha que cabe na minha cozinha. Você abre a geladeira para ver como é as prateleiras, para saber o que tem dentro. É o show, para mostrar. Show mostra, room, local, tá? Então a grande ideia é essa. Normalmente, a maioria das lojas não utiliza esse termo, mas é essa a lógica, tá? Acho que uma das poucas lojas que utiliza esse termo showroom, tá? Sem o ing no final, é as lojas de automobilística, de vender carro, tá? Então, vamos ver o carro no showroom. Tá? Então, se na tua cidade tem alguma loja de carro, se você já foi, teve essa oportunidade de ir, você vai ver que vai ter um lugar que é o chamado showroom, que é onde os carros ficam expostos e que você vai poder entrar dentro do carro, sentar dentro do carro, sempre com o corretor do lado para poder fazer a venda, tá? Mas você vai poder sentar no carro, né? Testar não, mas poder sentir a experiência. Lembra lá das experiências que importam? Tá? Então, sim, a experiência pode você sentar, chegar no carro, ter aquele cheirinho de carro novo, se for um carro novo. Não, até nos carros usados, eles gostam de colocar, perfumar o carro, lavar o carro para melhorar a experiência do usuário, tá? Então, hoje é um problema, por quê? O que acontece? Que as pessoas elas vão fazer isso, tá? Então, se eu tenho essa dificuldade de vender online, tá? Então, o que as pessoas vão fazer? Vão pensar, opa, só me falta experiência, tá? Falei, poxa, eu queria comprar aquele celular, mas eu queria pegar ele, eu queria sentir ele. O que as pessoas fazem? Vão na loja, vão no showroom, testam, pegam, se tiver ligado, mexe, opera no celular, e aí sai de lá e fala, vou pesquisar mais um pouco, vou pensar mais um pouco, mas na hora que chega em casa, ele faz a compra online, tá? É um problema? É um problema para quem? Pro vendedor. Tá? Para o vendedor presencial, tá? Para a loja física.
Por isso eu estou dizendo hoje. Hoje as empresas elas não vendem mais apenas presencial. Uma solução que muitas encontraram foi estar tanto online como no presencial, porque se não vender online, acaba vendendo no presencial. A venda online acaba sendo mais barata, tá? Um dos motivos que vão fazer isso é porque, em geral, o comerciante ele não precisa ter alguns custos que o comerciante presencial vai ter. Eu vou já mostrar para vocês a lógica que traz, da logística por trás disso. Mas existe um outro problema que é recorrente também, tá? Um pouco menos recorrente, mas acontece, é o oposto do showroom, tá? A pessoa faz a pesquisa online, mas acaba comprando no presencial. Às vezes é pelo grau de urgência, às vezes é pela desconfiança. Eu não confio em colocar os meus dados bancários. Tem muita gente que não vai confiar em colocar os dados bancários nas redes sociais e aí acabam optando pelo presencial. Fazem a consulta online, no que aspecto? Conhecer a ficha técnica, porque às vezes você chega para comprar com o vendedor não vai saber as informações nos mínimos detalhes. É outro ponto importante para vocês, tá? Alguns de vocês vão trabalhar dentro do mercado de vendas. É o diferencial, tá? Cliente, tá? Ele tá munido do celular hoje. Então, se eu estou vendendo essa TV, é importante que você conheça toda a ficha técnica de tais TVs ali. O máximo de informação possível. Por quê? Porque o cliente ele vai querer saber. Certo? Para você diferenciar um produto do outro, o cliente vai chegar lá com dúvida, mas qual é o melhor, esse ou aquele? Aí você vai ficar tipo, não sei, né? Saiba, conheça qual é o melhor produto aqui da minha loja, qual é o diferencial de um para o outro, qual é o melhor custo-benefício, tá? Para poder você oferecer essas informações para o cliente. Tá? É um diferencial ter essa informação. E tem muito cliente que valoriza isso nos vendedores e até fala, poxa, eu queria fechar a venda mesmo, é com o Joãozinho ou é com a Mariazinha. Por quê? Porque eles souberam mostrar muito bem os seus produtos. Então, hoje a gente tem esse problema também da falta de confiança online. Então, as pessoas vão atrás das fichas técnicas detalhadas online, tá? E aí acabam fechando a compra no presencial porque confiam mais dentro dessas lojas. Até porque se tiver algum problema, eu sei para onde que eu vou recorrer, tá? Bom, os problemas eles existem, o problema é encontrar a solução para cada um desses problemas, tá? Uma pergunta que é comum, tá? Por que que vocês optam por fazer compra online? Marcos Ricardo, qual foi a tua experiência negativa? Me conta aí pelo menos uma das tuas experiências negativas que você teve. Marcos Ricardo colocou aqui, ó, tive várias experiências, das piores e das melhores. Me conta aí uma das suas experiências ruins na compra online, tá? Rafael Lima também pode comentar se teve uma experiência ruim. Marcos Manuel também. E se você está assistindo essa aula, eu não estou te citando, porque eu não estou vendo o teu nome, mas pode comentar aqui as experiências possivelmente ruins, tá? Chegou o produto, mas o produto não é exatamente o que eu estava imaginando, demorou demais para chegar, teve extravio do produto. Comenta para mim aqui que eu quero saber qual foi essa experiência ruim. As boas não, eu só quero a ruim. Conta aqui para mim que eu quero saber, tá? Em geral, tá? Na internet a gente pode, não vai necessariamente encontrar, mas pode encontrar produtos mais baratos, tá? A lógica por trás disso, em geral, é por conta da questão da redução de custos que a empresa pode ter, tá? Algumas empresas, se elas vendem especialmente chegar aí o que especialmente ser uma empresa que foca em vender online, tem muita empresa que vai focar em vender online, ela vai ter custos menores, tá? Como assim, professor? Eu não vou precisar contratar uma série de vendedores para vender o meu produto. Atenção, não significa dizer que eu não vou ter um espaço físico para venda, tá? Sim, eu vou ter que ter um espaço físico para venda, tá? Para estocar os meus produtos, se for o caso. A não ser que eu esteja fazendo dropshipping, que eu vou já explicar para vocês, que é uma técnica de vendas também, tá? Mas assim, como é que acontece na prática? Olha lá, ó. Se eu fizesse uma compra presencial, a gente teria toda uma questão logística para aquele produto chegar nas mãos do cliente. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Primeira coisa é
Olha só a quantidade de empresas que fizeram parte desse processo para vender um produto para o cliente. Então, na prática, o que a gente quer? A gente quer, nós somos o cliente aqui, ó. A gente está comprando o produto. Então, a gente vai numa loja varejista comprar lá o celular. Mas até o celular tá nas mãos do varejista, ele passou pelo fabricante. Aí do fabricante ele foi pro distribuidor. E do distribuidor ele foi pro varejista, tá? Então, e cada um desses caminhos aqui, ó, valem custos, tá? E esses custos são repassados para quem? Para o cliente. Imagina aí, ó, por exemplo, de uma cliente que vai querer comprar uma camisa, uma blusa, tá? Então, se ela for comprar uma blusa presencial, ela vai valorizar comprar no presencial. Por quê? Porque por conta do caimento, tá? Quero saber se ela vai me servir bem, certo? Eu não sou igual aquelas modelos, né? Os modelos que estão nas fotos. Não, eu quero provar a roupa, tá? Então, se eu vou chegar lá no varejista, eu vou enxergar essa venda a 40 e 50, tá? Um preço, ok, certo? Na situação 2, tá? O que aconteceu? O varejista queria reduzir os custos dele, tá? Como assim, professor? Ele fez uma compra B2B. Lembra lá? Empresa para empresa, certo? Ele sabia que logisticamente ele estava perto da fábrica e ele poderia reduzir custos com a distribuição. Então, o varejista foi lá e comprou diretamente do fabricante, tá? Diminuindo o custo aí associado às despesas do distribuidor. Reduzir os custos, valor do cliente? Um pouquinho, tá? Observa aqui, ó, que na situação 2, a blusa ficou um pouquinho barato, encaixando aí nos R$ 40,34, tá? Mas não tá 100% ainda. Agora, o cliente fala assim, não, eu quero reduzir de fato os custos. Eu já conheço a marca, sei quem é o fabricante, eu vou atrás do próprio fabricante. Então, em uma compra provavelmente online, que a cliente já conhece as roupas, já conhece a blusa, já conhece a forma, né? A estrutura daquela roupa, o caimento que aquela roupa vai gerar nela, ela vai falar assim, vou comprar online, eu vou comprar online, diretamente do fabricante. Isso pode reduzir um pouco os custos do teu processo, tá? Então ela vai acabar comprando esse produto aí, ó, por apenas R$ 20,45. Sempre é assim? Não, né? Sempre. Sabe por quê? Na prática acaba reduzindo, tá? Nem sempre que eu vou comprar no fabricante vai sair tão barato, até porque existem mecanismos para garantir que a venda presencial seja mantida. Como assim, professor? Nas compras empresa a empresa, por exemplo, normalmente acabam facilitando o custo, tá? Então eles reduzem bastante o custo, por quê? Porque em geral o varejista ele vai comprar ou de um atacadista ou de um fabricante grandes volumes daquele produto. Então ele consegue grandes descontos. Não é que ele vai comprar aquele produto por R$ 20,45. Provavelmente ele vai comprar esse produto por 15 ou até menos do que isso, tá? Então ele vai conseguir ali lucrar bastante em cima disso, certo? E aí quando o fabricante for vender para cliente, ele não vai conseguir vender essa camisa de fato por 20. O máximo que ele vai conseguir ali, afinal de contas, a cliente como consumidora final, ela não vai comprar 100, 200, ela vai comprar uma, duas, três camisas, tá? Então, para esse volume que é muito baixo, o custo para o varejista, ou para o varejista não, mas para o fabricante, é muito alto. Também não compensa ele abaixar tanto aquele valor, tá? Então, muitas vezes ele acaba subindo para valores muito próximos do que o varejista vai oferecer, tá? Então, tem toda uma questão de mercado para permitir com que todos os comerciantes consigam ser valorizados, tá? Então, tem muito atacadista que só vende para varejo, ele só faz esse tipo de venda B2B, tá? Então, fabricantes, distribuidores, que só vendem para empresas. Por quê? Porque vai vender em grande quantidade e vai poder garantir o preço final, certo? Então, tem toda essa questão de respeito e até mesmo de legalidade para que esse mercado ele consiga funcionar e acontecer. Mas ainda assim, a gente vai encontrar o quê? Algumas reduções de custos e a gente pode encontrar produtos mais baratos online, tá? Olha as experiências aqui chegou, ó. Marcos falando, experiência.
Comprar um produto e chegar a outro. Eita, essa experiência. Eu espero que o outro produto que tenha chegado, pelo menos, tenha sido um produto mesmo, né? Não tenha sido um tijolo. Né? Acontece. Tá? Demorar para entrega é o mais comum, tá? Principalmente dependendo da época que a gente está comprando, tá? Da demanda ofertada, né? Por exemplo, Natal, Dia das Mães, que a demanda de vendas aumenta, acaba pesando bastante, não só para o vendedor, para o comerciante, como também para a distribuição, tá? Mas sim, isso conta. Marcos está falando o produto não ser o mesmo ou ser de má qualidade. Aí a importância, viu, querido, sobre a questão da fotografia, tá? Fotografias irreais, tá? A gente valoriza o nosso produto? Valoriza, mas a gente também não vai botar uma fantasiosa, tá? Tem muita gente que fotografa, por exemplo, eu estou comercializando online comida, tá? Então eu vou fazer um hambúrguer para venda, uma pizza para venda. E eu não coloco a foto da minha pizza. Eu vou colocar uma pizza que já existe. Pizza marguerita. Tem todas as pizzarias do Brasil, tem esse tipo de pizza. É só pesquisar online, colocar no catálogo e é essa pizza aqui, que tem esses ingredientes, certo? Mas é claro que não é a tua pizza. Então, não custa separar um tempinho, produzir aquela pizza e separar para tirar foto, tá? Pensa bastante. Não precisa de um equipamento fotográfico profissional. Você vai precisar de quê? Iluminação, luz, tá? Não faça foto no escuro. Primeiro ponto. Faça a sua foto no claro, tá? Então, pegue-o durante o dia, um dia bem claro. Procura um lugar com uma boa iluminação, perto de uma janela, é uma boa dica, tá? Então, dentro de casa, não lá de fora, dentro de casa. Pensa num cenário que aquele produto vai estar. Pensa na perspectiva em ângulos diferentes, certo? E cria a tua própria foto para o cliente, para valorizar o produto e não iludir o cliente, certo? Então, quero vender online, personaliza, certo? Beleza, mas sim, é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem, tá? De não colocar as imagens reais dos produtos, principalmente quando o produto é comestível. Rafael também está dizendo a experiência negativa que ele teve, comprar o produto e não chegar, tá? Ou demorar para entregar. Demorar para chegar ou não chegar, provavelmente pode ser problema de extravio. A gente tem legislação para defender o consumidor nesse processo, tá? Tem um direito, tá? Inclusive que vai falar um pouquinho sobre o direito do arrependimento, tá? Diferente da compra presencial, tá? Que você experimenta, o Estado já modificou, já criou leis, tá? Ele modificou a lei do consumidor. Então a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que vai defender o consumidor sobre práticas abusivas, tá? E ele tem um capítulo, né? Uma seção especial, capítulo não, mas uma seção, tá? Dedicada à venda online. Ele vai falar sobre o direito do arrependimento, tá? Porque como eu comprei online, eu posso às vezes comprar por impulsão, eu posso comprar sem conhecer de fato aquele produto, e você tem ali um prazo para poder devolver o seu produto, certo? E falar, não, eu não quero fazer essa compra, 7 dias, tá? Beleza? Existem algumas limitações, né, para todo tipo de produto, mas em geral a gente vai ter aí 7 dias de troca, tá? De devolução. Marcos Ricardo tá falando o seguinte: esses dias comprei umas capinhas de um vendedor na internet e chegou, mas não encaixou exatamente no celular. É a falta do problema. Mas aí, Marcos, lembra lá do código que eu falei para vocês? Vou já mostrar a legislação, tá? Direito de arrependimento. Mas tem um prazo para isso acontecer, certo? Beleza? Mas Rafael tá falando também de demorar para entregar. Acontece. Outra forma também de deixar o produto mais barato, como eu disse para vocês, é o seguinte, ó. Vou voltar aqui só nesse slide só para mostrar. Ó. Às vezes não compensa para o fabricante vender diretamente para o cliente. Por quê? Porque o cliente vai comprar pouco, tá? E nessa de comprar pouco, o fabricante, né, quem vai estar vendendo aquele produto, vai ter um custo alto de levar aquele produto para o cliente, tá? E para diluir, tá, esse custo de transporte, o que pode fazer? Opa, esse cliente comprar mais, né? Mas é claro que o cliente não vai comprar mais sozinho, né? Aí o que acontece hoje? A gente tem sites dedicados à venda, né, corretores de transações, para vender no aspecto coletivamente. Como assim? Junta várias pessoas que querem comprar o mesmo produto, tá? E aí
Para o vendedor compensa. Várias pessoas querem vender, comprar esse produto para o município de Assunção, do Piauí. Então compensa. Agora eu não vou vender um produto para esse município. Eu vou vender 100, 200. Agora compensa, tá? Porque eu posso pegar o mesmo transporte, né, o mesmo custo de transporte, diluir esse volume, né, esse valor nesses 100, desses 200 produtos, tá? Então, esse site de compra coletiva, eles funcionam mais ou menos nessa lógica, tá? Junto várias pessoas que teoricamente não se conhecem a comprar aquele produto, e quando atinge aquele volume de vendas ideal, a compra ela é feita, ela é estabelecida, e aí você acaba ganhando bons descontos. É uma forma também de você conseguir descontos nesse aspecto. Tem mosqueteiros, tem peixe urbano, tem alguns sites dedicados à compra coletiva, tá? De preferência para sites que tem um pouquinho mais de credibilidade, de nome de mercado, para poder confiar nesse tipo de transação, tá bom? Desvantagens, tá? Além daquela perspectiva de não ser um vendedor, de fato, um comerciante, mas sim um golpista, né? Porque aí não é vendedor, né? É golpista, tá? A gente também tem a questão também dos problemas, como eu falei para vocês, do showrooming ou do web rooming, tá? O comércio eletrônico também desperta desconfiança de alguns consumidores, o receio de comprar e não confiar dentro desse espaço por vários motivos, tá? Seja pelos aspectos negativos, como vocês estão colocando aqui, ou pelos aspectos de eu não confiar o meu dado, né? Vou colocar meu dado bancário aqui nesse site, tá certo isso, tá? Outros que também já tenham comprado experimentam alguma frustração na negociação e acabam evitando esse processo, tá? Ou aprendendo com os erros, tá? Em geral, a gente acaba, na grande maioria dos casos, a gente acaba aprendendo com os erros. E claro que a legislação acaba modificando também ao nosso favor. E aí é onde entra as leis, tá? Em geral, as leis de comércio eletrônico, elas são federais, tá? Então, elas vão funcionar para todo o país. Em geral, porque sempre vai ter alguma alteração. Então, muito cuidado quando vocês falarem sobre lei, tá? Então, se você ler alguma notícia que fala sobre alguma lei, procura ler a matéria direitinho para saber se essa lei ela é federal, ela é estadual ou ela é municipal. Porque pode ter alguma lei para falar sobre o comércio eletrônico de São Paulo, especificamente, e você não está em São Paulo, não vai conseguir fazer essa transação, tá? Então vamos nós, ó. Uma das leis interessantes que a gente vai ter é o Decreto Federal número 7.972. Então tá destacadinho aqui para vocês. Vocês podem pegar esse Decreto Federal, botar a numeração dele e você lê ele na prática, todinho, online, tá? Então ele vai fazer o quê? Ó, ele vai modificar o Código de Defesa do Consumidor com foco aonde? No comércio eletrônico. Aí ele vai dizer os seguintes pontos. Então, isso aqui, ó, esse artigo 1º é do Decreto Federal 7.962. Ele vai dizer o seguinte, tá? Que esse decreto vai dispor sobre a contratação do comércio eletrônico, abrangendo os seguintes aspectos. Necessidade de ter informações claras do produto, tá? Então, não informou direito, falha do comerciante. Tá? Atendimento facilitado ao consumidor, não tem essa de eu criei um site só para manter, mas eu não fiquei atento ao site. Tem que ter um atendimento especializado para o comércio online. Professor, eu não tenho como contratar alguém para isso. Pensa no espaço temporal. Então, vou separar aí 2, 3 horas no meu dia para focar nessa venda online, tá? E informar para o cliente que essas conversas serão feitas nesse período, nesse horário, tá? 3. Respeito ao direito do arrependimento. Entre esse ponto, tá, Marcos? Comprei a capinha sem prestar atenção direito qual era o modelo, tá? Não tinha informação tão bem clara, tá? Chegou, não serviu direito, roupa, por exemplo, cai muito bem nesse aspecto, tem o direito de arrependimento e essa transação vai estar no próprio Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tá aqui a lei, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele vai estar aqui, ó. Opa. Lei 8.078,
que foi publicado em 1990, mas já foi reeditado várias vezes, tá? Então, uma das modificações dele caiu sobre aonde? No artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vai dizer o seguinte: o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Então, esse prazo de 7 dias não serve para compra presencial. Então, essa ideia de comprar, tem muita gente que acaba confundindo. Ah, mas é direito do consumidor. Eu tenho 7 dias para troca. Não é para toda situação. É para comércio virtual, certo? E com... Então, para comércio virtual, cabe os 7 dias do arrependimento, certo? Parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor exercitar o direito do arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos imediatamente monetariamente atualizados, certo? É devolvido, é cessado ali a venda. Pode ser o processo de extorsão de compra de cartão de crédito. Tá? Então, entra em contato com a operadora e faz essa transação. Essa conversa precisa ser feita entre pela própria empresa que vendeu. Tá? A gente também tem uma outra lei, tá, que vai proteger os nossos dados pessoais, então, para solucionar esse problema que é geral das pessoas de confiar no site, meus dados bancários. A gente tem uma lei recente, Lei 13.079, tá, que foi publicada em agosto de 2018, que vai determinar que as lojas online têm uma política de privacidade e proteção de dados bancários, dados pessoais, dados de endereço seu pessoal, tá? Para que não haja risco de perda de vazamentos. Então, se eu quero abrir virtual, por exemplo, eu tenho que entender que aqueles dados que eu recebo, eles também têm que ser extremamente protegidos, tá? Então, eu tenho que ter um site criptografado e isso gera um custo para você. Você precisa, às vezes, contratar uma empresa especializada nisso. Compensa vender ali nas corretoras online, tá? Então, a Lei 13.709 é uma lei federal. Aqui, Artigo 1º, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tá? De direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesse artigo, dessa lei, são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estado, Distrito Federal e município. Isso aqui, como eu disse para vocês, leis federais, eles recaem sobre o país inteiro. União é cabimentos federais, tá? Estado inteiro, tá? Estados, estado do Piauí, Pará, Pernambuco, né? Distrito Federal, tá? Brasília e cidades circunvizinhas. E município, você pode pensar aí, Teresina, Luiz Correia, Luzilândia e por aí vai indo, tá? Uma grande vantagem do comércio eletrônico em relação ao comércio tradicional é a possibilidade de iniciar o negócio com uma solução de menor custo e evoluir para plataformas mais sofisticadas. A gente pode reduzir custos, sim, a gente pode começar com essa ideia de que eu não preciso de um espaço tão dedicado, mas que eu posso começar, mas que eu preciso, tá, de uma organização física essencial, tá? Professor, eu quero começar um comércio online na minha casa. Você pode começar no seu quarto, tá? Mas eu digo uma ideia aqui para vocês. Separe um espaço dedicado para isso, tá? Separe um armáriozinho para poder guardar todos os arquivos dedicados a isso, exclusivos do teu trabalho. Se você vai precisar guardar mercadoria na tua casa, um armário dedicado a esse almoxorifado ou a esse setor de estoque da tua empresa.
Tem muitas pessoas que começam dentro dos seus quartos, tá? Inclusive. Mas essa separação, ela é essencial, tá? Não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto logístico, para que você possa ter uma melhor noção de organização. Vou produzir um produto em casa, certo? Produzir comida, por exemplo, tem que separar os materiais. Principalmente quem está fazendo comida, por exemplo, para vender, até por conta de higiene, tá? Tem a responsabilidade aí com vigilância sanitária envolvida. E, gente, mais uma vez, tem que separar o que é custo da tua empresa, o que é custo pessoal. Quem está fazendo comida em casa tende a misturar, certo? Ah, não, acabou a farinha, pega ali a farinha e acaba misturando. Dinheiro empregado na empresa é da empresa, dinheiro empregado em casa é de casa. Separe os custos e facilita bastante ter armários dedicados para isso, ter espaços para falar, não, aqui eu só mexo nas coisas de empresa, ninguém mexe aqui, e se acabou o estoque, eu vou ter que comprar com o dinheiro da empresa. Separe, organização, tá? Não é porque tu vai estar no comércio online que tu não vai ter nada na tua casa que não seja da empresa. Não, vai ter alguma exigência presencial, tá? Por mais que você não tenha uma loja, um espaço físico para poder receber teus clientes, tu vai estar em algum lugar atendendo, tá? E esse espaço físico, ele precisa funcionar. Boa parte dos problemas das pessoas que tiveram na venda, não só em venda online, mas trabalhar em home office, se deu justamente por esse momento, né? De ter uma casa e não ter um espaço específico para isso. E fica a dica para você como estudante também, tá? Separa um lugar na tua casa que você consiga estudar e dizer, isso aqui é o meu ambiente de trabalho, de estudo, tá? Então separa um cantinho na mesa, nem que seja temporal, nem que seja temporário, tá? Não, cantinho na mesa, que da hora tal, ele é meu para estudar, certo? Então tenta separar para poder facilitar esse processo também de gestão de conhecimento, no caso, tá? Entre essa gestão de loja virtual, o que, que a gente vai pensar? A gente vai pensar aqui em pedidos, promoção, venda, divulgação, entrega financeira. Promoção aqui, gente, não é deixar o produto mais barato, tá? É divulgação, tá? Então são os veículos de divulgação que vocês vão fazer, de publicidade, de amostra de produto, tá? Então aqui é um caminho bastante desenvolvido pelo marketing, tá? A gente fala sobre os 4 P's, tá? Que é o que? É produto, promoção, praça e preço. Praça, professor. Praça é onde o meu produto vai estar exposto. Normalmente a gente está falando de comércio virtual. A minha praça vai ser o online, tá? Vai ser o Instagram, vai ser o site, né? O Mercado Livre, vai ser o Peixe Urbano e por aí vai indo. Tá? É onde o meu site vai estar. Mas eu não vou só divulgar ali dentro, tá? Então eu vou ter meus veículos de promoção, outros, o boca a boca, a fala das pessoas, tá? É interessante que você possa, por exemplo, pegar o feedback dos teus clientes e utilizar isso como estratégia também de promoção do teu produto, tá? Cadastro do produto, é interessante analisar todas as informações, o máximo de informação possível, tá? Para dar mais credibilidade para aquele produto, tá? Cadastro de fotos, já falei bastante para vocês durante a aula de hoje, especialmente fotos personalizadas de vocês. Não é porque você vai estar fazendo uma comida que tem todo lugar que você vai utilizar uma foto de outras pessoas. Faz a tua, tá? Dá personalidade para aquilo dali, certo? Tem muitas dicas aí de personalização de fotos, de utilização fotos, de celular, tá? Não tenha essa de celular bom, celular ruim. Limpa a lente do teu celular, tá? O tio Assis também é fotógrafo, tá? E aí, primeira dica. Fotografia é luz. É escrever com a luz. Você vai precisar de luz. Não faça essa foto à noite num lugar escuro, sem luz. Procura, olha como essa imagem está formando, ó. Perto da onde? Janela. Luz do dia. A janela, ela direciona a minha luz, tá? Então ajuda a gente a estabelecer. Pensa também no enquadramento, no posicionamento dos meus produtos para contar uma história. Pensa nos ingredientes que fazem parte disso. Como eu posso fazer a associação. Vou vender um produto que não fui eu que produzi, professor.
Coloca junto de outros materiais, né, que você pode utilizar, certo? Ah, vou usar o celular com a capinha, vou usar o celular com outro recurso, que o cliente também pode ter interesse. Falar, ah, que legal, também posso. Pensa como o teu cliente, como ele vai querer aquele produto também, certo? Queridos, infelizmente a gente vai ficar por aqui, tá bom? Nosso tempo chegou ao fim. A gente se encontra novamente na próxima segunda-feira. Tem aula até a próxima semana também, tá bom, queridos? Aguardo vocês na próxima segunda, gente. Até mais. Tchau, tchau.